Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo, é isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa por estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na primeira carta de João diz: e naquilo que é verdadeiro estamos em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então eu quero estar naquilo que é verdadeiro, eu quero permanecer naquilo que é verdadeiro. E onde eu devo estar e permanecer? Em Jesus Cristo, porque Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito bem, nós estamos falando na lição passada nós falamos um pouco sobre vontade boa, perfeita e agradável e vontade permissiva. É nesse tema que eu quero me deter hoje. Deus tem duas vontades, a vontade boa, perfeita e agradável e a vontade permissiva. Observe, Deus não muda de opinião. Deus não muda seu parecer acerca de qualquer coisa, não. Deus é infinito. Se Ele mudasse, Ele seria finito. Mas como Ele não muda, Ele é infinito. Por ser infinito, Ele não muda seu parecer acerca de qualquer coisa, a sua opinião acerca de qualquer coisa. O que Ele falou no começo, Ele fala no final. Só que Deus tem duas vontades, e aí é onde muitas pessoas tropeçam. Ele tem a vontade boa, perfeita e agradável, e Ele tem a vontade permissiva. Muitas vezes Ele permite você fazer algo, Ele permite as coisas acontecer, não que Ele mude de opinião, não. Ele permite, porque Ele tem essas duas vontades. Mas vamos ler Romanos 2, ou Romanos 12, versículo 1 e 2, principalmente no 2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, te damos graças, tua palavra é a verdade. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Fala conosco, ó Deus, nos ajuda. Fala com cada um, aqueles que estão do outro lado, escutando esta programação, vendo esta programação. Toca os corações, abre o entendimento das pessoas. Unge os meus lábios e o meu coração agora para transmitir a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Veja, Deus tem duas vontades, a vontade boa, perfeita e agradável, e é essa que nós devemos experimentar, mas esta vontade você experimenta não se conformando com este século, mas se transformando pela renovação do entendimento. Observe, eu não posso fazer as coisas porque as pessoas fazem.
As pessoas pecam, eu vou pecar. As pessoas fazem as coisas erradas, eu vou fazer não. Eu vou ser renovado pela transformação do entendimento. Eu vou tendo entendimento das Escrituras, vou entendendo o que Deus quer para a minha vida e vou deixando as coisas erradas. Se eu não perdoava, começo a perdoar porque a Bíblia me ensina a perdoar. Se eu era uma pessoa briguenta, começo a deixar estas coisas porque a Bíblia me ensina a fazer isto. Se eu era uma pessoa que suspeitava mal, comparo com isto. Se eu sou uma pessoa que não amo, começo a amar, sendo renovado pela transformação do entendimento. E assim eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Observe, é nesta vontade que nós devemos estar. Agora, se você se recusa a andar nesta vontade, Ele tem outra vontade para você andar, a vontade permissiva. Ele deixa você andar nesta vontade permissiva. Como é que é isso? Deixa eu dar 2 exemplos aqui. E aqui nós vamos levar aqui de Gênesis a Apocalipse todas estas vontades que aconteceram ao longo da Bíblia. Suponha que você quer ir a uma festa e fala para seu pai assim: pai, deixa eu ir a esta festa. O pai vai e diz para você: não, meu filho, não vá. Se você se contenta com aquilo, se aquilo é a vontade perfeita do seu pai, você se contenta, você não vai. Mas aí você não está contente. Aí você continua insistindo: pai, deixa eu ir à festa. Pai, deixa eu ir à festa. De tanto você insistir, o pai vai deixar você ir àquela festa. Mas não era a vontade boa, perfeita e agradável daquele pai. Mas por você insistir, ele permitiu você ir à festa. E muitas pessoas sofrem consequências por estar na vontade permissiva. Veja só. Então, isso aí é um dos exemplos. Vontade permissiva. Não seria a vontade do pai você ir à festa, boa, perfeita e agradável, mas você insiste, ele permite você. Uma pessoa quer se casar, aquela pessoa não é certa para ele. Deus vai mostrar que não é certa, mas de tanta pessoa insistir que quer aquela pessoa, Deus permite. Case-se. Muitas vezes a pessoa vai se casar e o pai diz assim: não case com aquela pessoa, que aquela pessoa não dá certo para você. Mas o filho, de tanto insistir, o pai permite. Depois ele vai amargar as consequências. Consequências gravíssimas. Vamos lá. Nós estamos falando de Saul e Davi, e nós sabemos que Saul é a vontade permissiva de Deus, Davi é a vontade boa, perfeita e agradável. Deus permitiu Israel ter um rei, mas depois Israel iria sofrer, iria clamar a Deus por causa deste rei. E você sabe que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter permitido, de ter ungido Saul como rei. Ou seja, pesou o seu coração, ele ficou triste por isto. Foi uma das tristezas que Deus sentiu, foi por ter ungido Saul rei. Foi vontade permissiva. O povo queria um rei, Deus permitiu, mas o povo depois iria pagar as consequências por isso. Mas vamos lá. Observe, o profeta William Marion Branham, ele nos ensina assim que Satanás, vamos começar isso aqui lá na eternidade. Satanás conheceu a vontade perfeita de Deus, mas recusou-se caminhar nela. Observe, se você conhece a vontade perfeita de Deus, se recusa a caminhar nela, você vai pagar consequências gravíssimas. Satanás se recusou a caminhar nesta vontade perfeita. Então ele foi atirado para a terra. Deus permite que ele faça estas coisas na vontade permissiva de Deus. Depois da sua queda, Deus permite. Tudo está na permissão de Deus. Agora entenda. Nunca foi a vontade de Deus trazer seus filhos pelo sexo.
profeta William Branham, ele nos ensinou uma coisa tremenda na mensagem. Muda Deus seu parecer acerca de qualquer coisa? Não, ele não muda. Mas veja só, ele disse assim, ó, no parágrafo 51, na mensagem, muda Deus seu parecer, ele diz, ele mostrou aqui no princípio que sua vontade perfeita era criar o homem do pó da terra. Mas veja você, ele permitiu que o sexo fosse introduzido. Ele nunca teve a intenção dos filhos nascerem por sexo, mas foi permitido, o qual em breve passará. Nunca foi a vontade perfeita de Deus trazer seus filhos através do sexo. Não, não era dessa forma. Da forma que ele criou Adão, que ele fez Adão surgir do pó da terra, o boneco de barro, e insuflou nele o fôlego de vida, ele iria trazer seus filhos também desta forma ao mundo. Agora observe, nunca foi a vontade de Deus, mas como Eva caiu tirando a vida do mundo, através dela, ela iria trazer vida na vontade permissiva de Deus. Deus agora permite que os filhos venham ao mundo através do sexo. Mas essa nunca foi sua boa, perfeita e agradável vontade. Nunca. Isso é vontade permissiva. Mas como o profeta disse, isto passará. Passará, porque Jesus Cristo veio justamente para trazer os filhos de Deus à existência, não do sexo, mas pelo novo nascimento, pela palavra e pelo Espírito. Pela água e pelo Espírito. A água é a palavra. E para começar esse novo nascimento, você tem que retornar às águas. As águas de quê? Do batismo. Cumprindo a palavra. Quem crê e for batizado será salvo. Então você tem o seguinte: o novo nascimento traz os filhos de Deus à existência, não do sexo. Deus agora está trazendo os seus filhos pela sua boa, perfeita e agradável vontade à existência, não do sexo, porque sexo é vontade permissiva. Então vamos lá. Aí nós seguimos, nós temos Caim veio ao mundo. Agora eu quero entrar aqui num ponto primordial com vocês. Nós temos agora duas sementes diferentes de um mesmo óvulo. Quando Eva caiu, sendo desvirginada pela serpente, praticando sexo com a serpente, a queda não foi comer uma maçã, uma banana, isto é o maior engano, e o profeta William Marion Branham veio trazer a revelação das Escrituras para nós, que a queda foi sexo. Foi Eva sendo adúltera com a serpente. A serpente não era esta cobrinha, não. Era um animal belo, ereto, que falava. Tinha sagacidade, sutileza, tinha conhecimento de princípios da vida. Então Eva foi adúltera com a serpente, foi desvirginada pela serpente e a serpente injetou uma semente ali. Como também depois que ela comeu com a serpente, depois comeu com o seu marido, e você sabe que o comer é simbólico, o fruto que a mulher dá para o homem comer é sexo. Este é o fruto que ela dá para ele comer, para dar prazer a ele, isto é sexo. Então, a serpente injeta uma semente no ventre de Eva, Adão também injeta uma semente no ventre de Eva. No mesmo, ali nós temos gêmeos de pais diferentes. Ela come com a serpente, que esse comer é um ato simbólico, foi sexo, e aí ela vem e come com o seu marido Adão. E aí nós temos duas sementes. Dentro do ventre de Eva está a semente da serpente e a semente de Adão. Caim, a semente da serpente, e Abel, semente de Adão. Agora preste atenção. São duas sementes diferentes dentro de um mesmo óvulo.
dentro de um mesmo óvulo, recebe essas duas sementes. E aí nós temos gêmeos de pais diferentes. Deus permitiu. Deus permitiu que isto acontecesse. Vontade permissiva de Deus. Como disse, não era vontade boa, perfeita e agradável que os filhos de Deus viessem através do sexo. Aí a gente caminha. Nós temos agora duas sementes em um mesmo óvulo. Eles têm pais diferentes, mas têm a mesma mãe. Aí, nós caminhamos agora e aí segue-se a poligamia, que muitas pessoas tropeçam nisto, é vontade permissiva de Deus. Depois a gente vê um homem tendo mais de uma mulher. Isto foi introduzido pelos cainitas também no mundo. E isto é vontade permissiva. Deus permitiu que isto acontecesse no Velho Testamento. Depois da queda, Jesus vem para nos levar à vontade boa, perfeita e agradável e diz, no princípio não foi assim. Antes do pecado não foi assim. Tinha um homem e uma mulher. Não havia poligamia lá no Éden. Antes da queda do pecado não havia poligamia. Então Jesus vem para nos levar de volta à vontade boa, perfeita e agradável, porque Deus permitiu um homem ter várias mulheres lá no Velho Testamento. Não vou entrar muito nesse mérito, porque aqui é questão para outro assunto. Vamos lá. Aí nós chegamos ali em Abraão. Sara, Deus promete um filho a Abraão. E Deus diz, das tuas entranhas eu vou trazer um filho. Sara vai pegar Agar e dar para Abraão se deitar. Deus permitiu aquilo acontecer. Que Sara entrasse na vontade permissiva para que aquilo acontecesse. Agora nós vamos ter o seguinte, com o cruzamento de Abraão com Agar, gera Ismael, um jumento selvagem. E depois, posterior, vem Isaque. Observe, agora nós temos dois filhos de uma mesma semente com óvulos diferentes. Caim e Abel foram duas sementes, semente de Adão, semente da serpente, no mesmo óvulo, gêmeos. E sempre quando acontece isto, há uma oposição de um contra o outro. E aí você vê que Caim, ele não consegue dar a adoração correta a Deus, mas Abel dá a adoração perfeita a Deus. Observe, Deus quer que seus filhos andem na sua vontade boa, perfeita e agradável. Mas vamos lá. Semente de Adão, semente da serpente, em um mesmo óvulo. Os dois tinham a mesma mãe, mas não tinham o mesmo pai. Agora nós temos aqui, na vontade permissiva, Sara faz aquilo. Agora temos dois filhos, Ismael e Isaque. Têm o mesmo pai, mas não têm a mesma mãe. Mães diferentes, Deus permitiu. A vontade boa, perfeita e agradável era Isaque. Mas na vontade permissiva, Israel veio ao mundo. Ismael, deixa eu retificar aqui. Ismael veio ao mundo. Pela vontade permissiva, Ismael. Pela vontade boa, perfeita e agradável, Isaque. Eles têm o mesmo pai, mas não têm a mesma mãe. Então você tem o seguinte. Vamos seguir em frente aqui. Então você vai ver que Caim é vontade permissiva. Ismael é vontade permissiva. Vamos seguir. Nós seguimos agora para Isaque e Rebeca. Dois filhos. Agora observe.
têm a mesma mãe e o mesmo pai. São filhos de uma mesma semente e de um óvulo só. Um óvulo só, Rebeca, de Rebeca. Você vê, Caim e Abel, duas sementes diferentes, geradas no mesmo óvulo, gêmeos de pais diferentes. Você tem Ismael e Isaac, agora eles têm o mesmo pai, mas não têm a mesma mãe. Mas agora nós temos Esaú e Jacó. Têm o mesmo pai e têm a mesma mãe. Mas Esaú, o profeta William Branham disse, andou na vontade permissiva. Vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Embora tenha saído primeiro, mas o propósito de Deus se cumpriria. O maior servirá o menor. O maior, Esaú, rejeitou a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha. Embora Jacó fosse um homem errado, um suplantador, aquele que gosta de levar vantagem em tudo, mas ele queria andar na vontade boa, perfeita e agradável de Deus, e ele sabia que a primogenitura era algo primordial que faria ele andar na vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Veja, é isso. Deus quer que seus filhos andem na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que experimentar isto. E como é que eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não se conformando com este mundo, mas sendo transformado pela renovação do entendimento. Isso é uma coisa tremenda. Olha só. Aí nós vamos caminhando, nós chegamos a Moabe e Israel. Israel e Moabe. Moabe simbolizando a igreja natural, Israel simbolizando a igreja espiritual. A igreja espiritual busca andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A igreja natural, não. Então nós chegamos a Balaão. E aí o profeta disse, Balaão era um profeta, ele tinha o dom de fé, poderia usar esse dom de fé na perfeita vontade de Deus, mas por causa de dinheiro ele se corrompeu e passou a andar na vontade permissiva de Deus. Balaão foi conversar com Deus e disse, eu amaldiçoo esse povo? Deus disse, não vá, não amaldiçoe este povo. Balaque disse, então o dinheiro foi pouco. Vamos mandar mais. Balaão disse, eu vou consultar a Deus novamente. E agora Deus disse, vá com eles. Será que Deus muda de opinião? O profeta William Branham veio e ensinou, Deus não muda de opinião. A primeira resposta que Deus deu é a vontade boa, perfeita e agradável. Balaão se recusa a andar nesta boa, perfeita e agradável vontade de Deus e vai perguntar a Deus de novo, então Deus agora permite que ele vá, mas ele vai encontrar problemas no caminho. Ele vai entrar em problema, ele vai se meter em problema. A vontade permissiva, se você andar na vontade permissiva, você vai entrar em problemas. Mas à frente o anjo estava esperando Balaão para matá-lo. Não queira andar na vontade permissiva de Deus, que você vai entrar em problemas. Então aí você tem Balaão, por causa de dinheiro, se corrompeu. Muitos saíram da vontade perfeita de Deus. Muitos pastores já saíram por causa de dinheiro, de fama e de mulher.
Eles saíram. E Deus permite eles no púlpito pregando. Deus permite eles dizerem, estou ganhando almas. Deus permite o que eles estão fazendo. Deus permite, mas eles já saíram da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isto é certo, meus irmãos. Isto é certo. Vamos em frente? Eu quero caminhar nesta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O profeta disse, Deus disse para Moisés, fale com a rocha. Moisés foi e feriu a rocha pela segunda vez. Aquilo levou o quadro abaixo. Então, o que acontece? Deus permitiu ele fazer isso, mas por causa daquilo, ele perdeu de entrar na terra prometida. Não queira andar na vontade permissiva que você vai amargar grandes coisas. Queira andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O profeta diz, o reino de Deus não é vontade permissiva. O reino de Deus é vontade boa, perfeita e agradável. O profeta diz, denominação é vontade permissiva. Essas denominações que estão no mundo são vontades permissivas de Deus. Deus permite. Os falsos profetas são vontade permissiva de Deus. Deus permite eles no mundo para cumprir a sua palavra, para cumprir aquilo que ele falou. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é vontade permissiva. Então vamos lá. Seguindo, eu vou concluir com vocês aqui. Veja. Saul, vontade permissiva. Davi, vontade boa, perfeita e agradável. Saul terminou sendo perturbado por um espírito mau. Porque recusou andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando desobedeceu e não matou todos os amalequitas, mulheres, crianças, gado, ovelhas, tudo. Ele recusou. Então, Deus tirou o reino dele e deu a um homem melhor do que ele. Vamos lá? E agora nós temos Jesus e Judas. Ali estava. Deus permitiu que um homem tomasse lugar no ministério dos apóstolos. Tudo permissão divina para cumprir a sua palavra. Para cumprir o que estava escrito. O meu amigo íntimo, em quem eu confiava, levantou seu calcanhar contra mim. Deus permite que as coisas aconteçam para cumprir a sua palavra. Deus não tem duas opiniões. Ele tem duas vontades. Se você se recusa a andar na vontade boa, perfeita e agradável, o que resta para você é a vontade permissiva. E na vontade permissiva, você irá amargar grandes consequências. Veja, e hoje estamos nós aqui. Nós temos essas duas vontades. Se eu se recusar a andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, só vai restar para mim a vontade permissiva. E na vontade permissiva eu vou amargar grandes consequências. Eu posso até entrar em apostasia. Eu sei que um filho de Deus, se ele entrar na vontade permissiva, Deus fará com que aquela vontade permissiva opere para a boa, perfeita e agradável vontade. Tudo está na permissão de Deus, no controle de Deus. Mas eu não quero andar na vontade permissiva. Eu quero andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero ser transformado pela renovação do entendimento. Lembre-se, não faça as coisas porque os outros fazem. Não. Se os outros pecam, eu vou pecar. Se os outros matam, eu vou matar. Se os outros roubam, eu vou roubar. Não. Eu vou pegar as Escrituras. Ao ler as Escrituras, vou ver que a Bíblia diz, não faça isso, não mate, não roube, não peque, não pratique adultério,
eu não vou fazer isto porque as Escrituras estão dizendo. E quando eu deixo as coisas erradas e começo a fazer o certo, eu estou sendo renovado pela transformação do entendimento e estou experimentando a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Você é o meu convidado especial. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. O meu tempo se esgotou. Que Deus abra o seu entendimento para compreender as Escrituras. Shalom.